Inteligencia Dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Les falo de Brasil, me chamo Ivete, e de primeiro me gostaria dar-lhes as boas-vindas e dizer também que é para mim uma grata satisfação estar hoje com vocês para esta conferência. Me gostaria de agradecer a la Neodent por la ideia do fórum e também a Instradent, em nome de Maria Cláudia, que organizou todo esse fórum virtual. A mim me parece que isso é uma coisa muito boa para a odontologia, porque podemos falar à distância e compreendermos, trocarmos opiniões a respeito das técnicas. Então, de primeiro, parabenizo a empresa por a ideia. Bem, o tema que vamos desenvolver hoje é tipos de próteses em reabilitações de arcos totais, falando a respeito das técnicas de laboratório para obter barras com a chamada adaptação passiva. Quando falamos a respeito de tipos de próteses em odontologia, se pode pensar isso de inúmeras maneiras. Podemos pensar relacionado ao aspecto da prótese ou à sua aparência, e, nesse caso, vamos ter as próteses dentorrengivais, que incorporam dentes e uma parte rósea. Podemos também pensar em uma prótese que dentes saindo de la encía e, em este caso, tese dentária. E também las que tem os dois tipos em la mesma prótese, que aqui vocês miram os dentes saindo de la encía e aqui uma parte com uma compensação óssea. Então, aqui falamos de tipos de próteses quanto à aparência delas mesmas. Também se pode pensar em tipos de próteses em relação ao material de cobertura. Podemos utilizar cerâmica como material de cobertura ou resina. Então, dois tipos distintos de próteses. E também podemos
aclarar os tipos de próteses quanto a la técnica para obter la barra interna. Em este caso, vamos ter próteses com cilindros pré-fabricados em metal, infraestrutura maquinada, os sistemas que são chamados CAD/CAM, as próteses que são uma barra provisória com cilindros barra distal e as próteses obtenidas com a técnica de los cilindros de cementação passiva. Então, hoje, em esta charla, estes são os tipos de próteses que me gostaria de discutir com vocês. Os tipos em relação à la técnica para obter a barra interna. Bem, em la primeira opção, quando compramos os cilindros que já estão pré-fabricados em metal, todas as empresas disponibilizam este tipo de cilindros. Então, lo compramos em la casa comercial e teremos também duas opções. Podemos comprar cilindros nobles ou em cobalto cromo, em neodente. Qual é a diferença? A liga em que se fabrica os cilindros. Aqui vocês vão ter que usar uma liga nobre e aqui uma liga do tipo alternativa. Para estes dois tipos de cilindros, utilizamos a mesma técnica de laboratório. Tomamos os cilindros, hacemos o encerado e depois tomamos esse encerado e lo incluímos em um anilho. Hacemos a inclusão com revestimento apropriado. Mirem que os cilindros estão acá incluídos e em el patrão de encerramento. Bem, vamos utilizar distintas ligas metálicas e distintas temperaturas, que estarão, então, de acordo com o cilindro que foi adquirido em la casa comercial. Vamos ver uma sequência em laboratório, utilizando um cilindro noble. Mire que esse cilindro vem com 2 tornilhos, um tornilho em titânio para trabalho em laboratório e um cilindro para a instalação da prótese em la boca. O técnico põe cada cilindro atornilhando em la união com resina acrílica roxa. Depois, toma a matriz e organiza para que o formato da barra seja compatível com a posição de los dientes. Assim, o encerado, mirem, estão juntos estão incorporados ao encerado. E nesta técnica, a colocação de los sprus parentes, vocês miram a silenciado. Sprus mais robustos e hacemos a inclusão para a técnica de peça única. Usamos aqui um sprue chamado de circular. Dessa maneira, aqui vocês miram o encerado, os cilindros e todos os sprues que vão em el anilho. Em uma balança, tomamos o peso para cálculo da quantidade de liga metálica. Levamos ao anillo em la base formadora. Aqui vocês miram a posição para a inclusão. Hacemos, então, a colocação do revestimento e o procedimento para a fundição. Assim, vamos obter uma barra. Mirem aqui, a barra obtenida e vocês podem observar os cilindros que estão incorporados à barra. Aqui, como os cilindros são nobles,
a liga que foi utilizada foi uma liga à base de ouro tipo 4. Então, agora, hacemos a prueba desta barra em el modelo e se não está bem passiva, vamos fazer cortes em el sentido vertical e fazer soldaduras em esta barra. E depois, levamos esta barra quando está todo bem. Vamos fazer el polido. Aqui, vocês miram a instalação de protetores para el polido, que são necessários para que em el processo de polido os cilindros se mantenham intactos. Levamos, então, isto para fazer el polido e depois hacemos a prueba clínica desta barra. Em esta técnica, sempre é recomendado que se haga a prueba clínica sem os dentes, porque você pode mirar a adaptação se queda perfeita. Se não está perfeita, vai ser necessário cortes em el sentido vertical e novas soldaduras, hasta que a passividade tenha sido obtenida. Bem, depois da prueba correta, vamos com cera fazer a relação de los dientes a la barra. Hacemos todo o término do encerado e vamos processar a prótese. Para isso, hacemos uma inclusão em mufla. Miren que os orifícios de los tornillos em esta fase estão cerrados. Depois vamos abri-los. Agora vamos fazer a inclusão com uma base de Z-Labor, inclusão em mufla. Depois também uma proteção de los dientes em Z-Labor e completamos a inclusão. Depois, hacemos a apertura de la mufla. Passamos opaco, sacamos a barra de la mufla, passamos opaco em esta barra, volvemos a barra em la mufla e vamos poner a resina em las colores que foram aqui vocês miram. Depois de processar em la apertura, tendremos a prótese obtenida. Agora, utilizando uma fresa especial que tem corte solo em la base, que vocês miram acá, vamos fazer a apertura de los orifícios de los tornillos. Depois, levamos ao articulador, atornilhamos e hacemos os ajustes oclusales. Hacemos el polido e entregamos a prótese dessa maneira ao profissional. O profissional odontólogo vai fazer a instalação da prótese em la boca. Então, põe a tornilha e vai fazer o refinamento de los ajustes que se mostrarem necessários. Aí vocês têm outras tomadas de fotos para que mirem a adaptação da resina ao reborde. E aqui é a imagem radiográfica da adaptação. Bem, também podemos fazer esta infraestrutura de uma outra maneira, que seria uma infraestrutura maquinada, utilizando a técnica que é chamada CAD-CAM. Em esta técnica, vamos levar o modelo ao scanner apropriado. Em la computadora, vamos ter a posição de los implantes e seu pilar. Vamos, então, planear o cilindro para cada ponto, o formato da barra que o caso necessita. Depois de aprovado esse desenho, vamos fazer o maquinado em la máquina e vamos assim obter a barra.
Esta é uma técnica hoje bastante utilizada também, tem a possibilidade de uma adaptação muito passiva, porque isto todo está feito pela computadora. Pero há problema de se ter a necessidade de disponibilidade da máquina, e isso não é hoje uma realidade em todos os consultórios, para todos os odontólogos. Então, é uma técnica muito boa, pero hasta hoje pouco limitada, porque tendremos que possuir a máquina CAD/CAM. Mas, mirem, a qualidade da imagen é uma qualidade muito boa. E o formato da barra é determinado pelo técnico que está em la computadora. Então, todo isso corre muito bem. Também podemos ter como opção a confecção de uma prótese provisória. E para isso, o Neodent disponibiliza os chamados cilindros barra distal. O que são estes cilindros? Estes cilindros foram desenvolvidos com o objetivo de ampliar as possibilidades de uso das técnicas de carga imediata. O que se pensou foram em los profissionais que não têm um técnico para hacer a barra de uma maneira muito rápida. Cilindros com características para uso direto sem uma barra fabricada por el técnico. Então, tendremos 2 cilindros ranhurados que têm esta parte em metal já acoplada a los mismos. Estes são os chamados barra distal. Depois, em el centro, utilizamos cilindros sim, esta barra, pero com a mesma característica. Mirem também, aqui em la base do cilindro, há uma área côncava que vai receber uma goma de aislamento, caso vocês desejem fazer o uso deste cilindro diretamente em la boca. É uma técnica que busca simplicidade e também rapidez. Dispensa a barra metálica hecha pelo técnico de uma maneira rápida e possibilita a confecção de uma reabilitação provisória ou profissional. Indicada para pacientes que já possuem um par de próteses totais com características aceitáveis ou para quando não há um laboratório disponível para fazer a prótese de forma rápida. Também se pode fazer a captura em la boca, direta. É uma opção de trabalho. Eu vou mostrar-lhe as 2 opções. Mirem, aqui vocês veem os 2 barra distal e ao centro os cilindros que vão em los implantes de las posições 2, 3 e 4. Em la posição 1 e 5, ponemos 2 com a extensão cantilever ou barra distal. Mirem, é o formato muito ranhurado para que a resina pegue bem em los mismos e a estrutura para dar mais estabilidade ao segmento posterior. Também mirem a área que pode receber a goma para aislamento da herida quirúrgica. Bem, como é o uso em laboratório? O técnico recebe a impressão e o registro. Vai ter, então, em la articuladora, o modelo já relacionado. Aqui vocês miram os análogos de los mini pilares. O técnico toma o cilindro e põe em cada posição. Recorta, hace ajuste, segundo a disponibilidade em longitude. Se deseja, pode fazer uma união
com um hilo metálico para que isso não salga de posição em la mufla. Então, se só por isso, uma união com um hilo metálico. Depois, põe com cera os dientes, que já estão em la matriz. E aqui, ustedes miram a peça já acrilizada. Então, vocês mirem que, com esta técnica, o técnico vai entregar esta prótese de uma maneira bastante rápida, porque não vai a ser a barra metálica, pero usted depois vai a ser uma prótese definitiva. Esta é uma prótese com um caráter apenas provisório. Aí ustedes miram a prótese já lista, com esta técnica. Bem, também é possível que ustedes hagam essa prótese diretamente em la boca. Para quais casos isto seria uma boa ideia? Para casos em que ustedes recebem ao paciente que já tem uma prótese aceitável, pero deseja poner los implantes e ter uma prótese fija. Em este caso, eu posso planear a captura desta prótese diretamente em la boca depois da cirurgia. É uma técnica muito boa porque permite uma resolução rápida do edentulismo, pero vai ser uma prótese provisória, como já hablamos. Mirem, então, este caso clínico. Tenho aqui uma radiografia panorâmica que les permite ver em este ponto e em este ponto o forame mentual já ao nível do reborde. Em esta radiografia teleperfil, ustedes miram a relação entre os arcos e a disponibilidade óssea em el setor anterior. Bem, qual é a principal queja deste paciente? Este paciente tem fortes dolores em estes pontos e também tem sintomatologia de disfunção temporomandibular, tem dolores ao nível de articulação e musculatura. Então, observamos sua prótese e vemos que a prótese tem dimensão aceitável e contatos oclusales aceitáveis. Então, compreendemos que há uma necessidade de remover este paciente de uma maneira rápida desta condição de prótese removível, para que lhe pare as dolores em este ponto. E a sintomatologia de DTM pode que melhore se transformamos essa prótese em uma prótese fija, porque a prótese inferior lhe dá muita instabilidade. Então, planeamos a instalação de 5 implantes em el setor anterior e a captura da prótese diretamente em boca. Mirem, apertura del colgarro, depois de dissecção, mirem aqui, ustedes veem o ferre vásculo nervioso em los dois pontos, compreendendo o motivo de las dolores. Então, os implantes foram instalados em el setor anterior, como determina a técnica, utilizamos os pilares um pouco mais amplos em longitude, para que esta prótese pueda estar sem contato ao reborde, para garantizar que esta área não vá receber nenhum tipo de pressão, por las características del caso. Depois de la sutura, os cilindros foram atornilhados, mirem los barras distales e aqui los anteriores, sem barra. Aqui ustedes miram a adaptação de uma goma de aislamento
para proteção à área de cirurgia, isto é, uma gran ventaja para esta técnica. A abertura que foi realizada em la prótese antiga del paciente, para que nenhum cilindro toque em la misma. Então, ponemos resina unindo os cilindros, resina ao interior da prótese e a prótese em posição. Se pede para que o paciente mantenha a oclusão e aguardamos então a reação de polimerização de esse material. Quando vocês utilizam essa técnica, o tempo de trabalho pode ser maior se vocês utilizam uma resina fria. A cubeta em que vocês hacen essa resina pode estar fria. Isto vai ampliar-lhes o tempo de trabalho. Então, depois do tempo de polimerização, removimos os tornilhos. E aqui vocês miram como sale da boca e como está com a colocação do material. Agora, completamos o que se mostra necessário e vamos com uma fresa dar o formato de uma prótese fija. Aqui vocês miram o formato final. Aqui vocês miram os protetores para o polido, para que os cilindros não toquem ao torno. E aqui a prótese sendo polida. Agora, com todo listo, vamos instalá-la em la boca. Aqui em la instalação e radiografia obtenida depois de la instalação. Mirem, então, que derramos essa prótese sem contato ao reborde, devido a dolores que o paciente tinha, e isto é uma prótese provisória. Vamos seguir acompanhando este paciente para controle de sua sintomatologia de dolor muscular e de articulação. Depois de um ano, em el segmento, o paciente sigue com a prótese provisória e está bem, não tem mais os dolores. Então, em este ponto, hacemos a prótese definitiva. Bem, vocês poderiam me perguntar, mas se eu entrego uma prótese sem barra, não há peligro para os implantes durante o período de osteointegração? Les garantizamos que não, porque já hicimos trabalhos que estudaram estes tipos de reabilitações. Aqui vocês miram um trabalho que foi o primeiro, hecho em uma metodologia de elemento finito, onde o que se estudou foi uma comparação de barras com metal ao interior e outra prótese hecha com um cilindro barra distal. Então, em la computadora se aplicou as cargas, com cargas oblíquas a 45 graus, e aqui vocês miram um gráfico que lhes apresenta o resultado da comparação. La barra rígida e aqui a barra com os cilindros barra distal. Aqui vocês miram a carga em el hueso cortical em MPa. O que vemos é que as próteses sem barra apresentaram cargas hasta mais bajas do que as que tinham a barra metálica. Isso permitiu a conclusão de que é possível fazer a instalação de próteses provisionais em el período de osteointegração, sem que isto vá atrair mais carga a los implantes. Então, o que se viu foi que os implantes receberam hasta carga mais barra e abriu a possibilidade para o uso da técnica
com uma barra provisória, o que para nós outros que atuamos em clínica me parece uma ventaja muito grande, porque às vezes não é possível se fazer uma prótese já definitiva. Em la sequência de este estudo, hicimos os estudos clínicos em Illapel. Então, em Illapel, em uma população de 14 pacientes, se dividiu 7 e 7 e aplicamos em 7 barra com a técnica de la cementação passiva, em los demás 7 la barra com os cilindros barras distales. E se comparou o índice de sucesso e sobrevida de los implantes com as duas técnicas. Este trabalho concluiu que não foi encontrada diferença, que tanto este como estes pacientes apresentaram índice de sucesso para os implantes de 100%. Depois, seguimos, este foi um estudo que foi publicado em 2012, seguimos com este estudo em Illapel e tivemos este publicado em 2015 com uma população já mais ampla, mais grande, aqui já com 28 pacientes tratados. E aqui está a referência e também com 100% de sucesso para os implantes, comparando as próteses com barra e sem barra rígida em el período de osteointegração. Então, com base em estes estudos, les garantizamos com certeza que é possível utilizar a prótese de maneira provisória em los arcos inferiores. Também, para ser uma prótese definitiva, se pode utilizar a técnica de los cilindros de cementação passiva. Esta é uma técnica que nos gusta muito para ser a reabilitação definitiva. Se pode utilizar em carga imediata quando você tem um técnico para hacer a barra de uma maneira rápida, ou se pode utilizar primeiro uma prótese provisória e depois esta técnica para hacer a prótese definitiva, lo que le guste mais. Bem, em que consiste essa técnica? Essa técnica utiliza 3 cilindros que vocês miram acá. Aqui vocês miram um cilindro fabricado em latão, aqui um calcinable em plástico e aqui um cilindro em titânio. Mirem que em esta parte, este cilindro de titânio é mais pequeno do que este em latão. Então, lo que se planeia ser, se põe este cilindro de latão em el modelo e este calcinable sobre el mismo. Notem que os dois têm uma base de assentamento, que são iguais. Então, pongo isto sobre o latão e vou fazer o encerado sobre o mesmo. Quando eu removo este encerado do modelo, o cilindro de latão queda em el modelo e solo este calcinable vai para o processo de fundição. Então, depois de hecha a prótese, vamos fazer o câmbio do cilindro de latão pelo de titânio em el modelo e fazer a cementação da prótese ao mesmo. Esta é uma técnica que traz muitas ventajas. Vou enumerar algumas delas ventajas. Mirem como em todo o tempo do processamento da prótese, este cilindro de titânio não está, as bordas de los cilindros permanecem intactos. Então, não há perigo de se fazer alguma perda de estrutura em el polido ou em el processo de fundição. Também há que se considerar que, quando hacemos a cementação passiva,
a la cimentación com cimento, vamos fazer com que os errores do processo de fundição sejam removidos em la cimentação. A prótese segue atornilhada, pero estará adaptada ao cilindro com o cimento. Isto vai trazer uma passividade tranquila a la misma, sem la necessidade de soldaduras, como em la outra técnica que les mostrei. Então, é uma técnica que utilizamos por demais em Ilapel. Les garantizo que quase em 100% dos casos de carga imediata em Ilapel, utilizamos os cilindros de cimentação passiva. Porque a técnica traz ventajas em custos e também em la qualidade de la prótese. Bem, de onde a ideia surgiu? Em 1989, se publicou um artigo, um autor chamado Sellers publicou um artigo em este periódico, JPD, e em que ele, preocupado com a adaptação das próteses sobre implantes, tinha a ideia de fazer a prótese separada do cilindro. E só depois da cerâmica aplicada, hacía a cimentação da peça a um cilindro que ele mesmo fabricava. Aqui vocês miram, é o cilindro que ele fabricou e depois um outro cilindro sobre o mesmo para ser a estrutura. As empresas conheceram essa ideia e este autor já cimentava em esta época isto com Panavia e também descrevia os testes para garantizar que esta Panavia ia aprender bem estas duas estruturas e que daria uma boa resposta clínica. Então, as empresas conheceram a ideia, pero desarrollaram os cilindros, que são os que já les mostrei. Então, é a mesma técnica, pero com cilindros já pré-formados, que lhes dá uma seguridade mais ampla para que seja uma técnica mais limpa, mais segura do que hecha por las manos de los profissionais. Então, vamos a ver um caso clínico. Hacemos uma impressão, ustedes miram os transferentes de los mini pilares em este molde. Aqui, ustedes miram a instalação de los análogos, a obtenção do modelo de trabalho, então, a colocação de uma encia artificial, de um material resiliente. Depois, o vasado com yeso. E aqui está o modelo obtenido. Então, o técnico atornilha os cilindros de latão, hace uma base de prueba, vamos hasta a boca e vamos fazer o ajuste desse plano de cera. Uma vez ajustado este plano em boca, levamos ao articulador. Aqui ustedes miram, então, o registro e o montaje de los modelos em articuladora. Hacemos o montaje de los dientes. Aqui, a obtenção de uma matriz em seta labor. Aqui, ustedes miram a matriz com os dientes em posição. Claro que isto foi confirmado em la boca. Agora, em el laboratório, para obter a barra, o técnico tem os dentes em la matriz e tem os cilindros que você encaminhou para ele. Então, ele põe os cilindros de latão, que já estavam, os calcinables. Estes são tornillos próprios de laboratório, que já unem os dois cilindros.
Com resina roja, ele idealiza uma base para o formato de la barra e depois termina com um encerado, sempre mirando la posição de los dientes. Aí ustedes miram el encerado com los cilindros de latão, depois se remove el cilindro de latão e mirem aqui solo los calcinables. É isto que vai para inclusão. La colocação de los sprus, inclusão em el anillo. Mirem que aqui não estão os cilindros como em la técnica anterior. Vai ao horno, depois se põe essa barra em el modelo, se volve os dientes em la misma, se hace el término em la articuladora, inclusão em mufla, e depois de la apertura de la mufla, mirem que os cilindros não estão aunque em las posições. Lo que se vê são solo os pontos em la barra metálica que foi obtenida por el processo de fundição. Aqui estavam os calcinables. Então, esta adaptação não é perfeita, porque os calcinables não dão adaptação perfeita. Agora, se põe em el modelo os cilindros de titânio. Aqui ustedes miram os cilindros de titânio originais que estavam guardados, então não foram ao processo de laboratório. E com Panavia vamos fazer a cimentação de la infraestrutura de la prótese já lista a los mismos. La proteção com Oxguard para que ocorra a polimerização do cemento e a instalação da prótese. Bem, qual é a experiência de lapel com a técnica? Aqui les mostro um artigo que resultou de um estudo conduzido. Todos os pacientes receberam a prótese com a técnica de adaptação passiva. E se observou o índice de sucesso de los implantes. Havia em essa amostra pacientes tratados em 1 ano, a 2 anos, hasta 3, hasta 4, hasta 5 ou hasta 7 anos. O total de implantes acompanhados foi 414 e se obteve este índice de sucesso para os implantes. Mirem, ocorreu uma perda solo em este grupo e em este grupo. E em los demás, nenhuma perda. Então, este índice e lapel é hasta mais alto comparado à literatura internacional. E em este artigo, se vocês tomam, vamos comentar que atribuímos este sucesso à adaptação passiva da prótese, que para nós outros é um ponto importante para se obter sucesso em nossos trabalhos. Agora, eu vou mostrar-lhes a mesma técnica em um vídeo, para que quede mais claro para vocês. Então, vocês mirem, o técnico toma o guia, que foi a impressão em la técnica de carga imediata, põe os análogos em cada ponto. Agora, toma vaselina, hace um aislamento, põe um material mais resiliente para simular a encia, depois hace o faceamento com yeso. Em este caso, o paciente tem a prótese superior, que foi transferida também ao articulador, na articuladora como antagonista. Já tinha os dientes provados, então vai utilizar a técnica que já les mostrei. Mirem os 2 cilindros, titânio e latão. Mirem que o calcinable vai sobre os 2.
pero mire que o espaço interno entre calcinábleo e titânio é mais amplo que entre calcinábleo e latão. Então, o titânio é mais pequeno. Isso garantiza o espaço interno para a cementação. Então, o técnico fabrica o encerado sobre os cilindros de latão, põe a base em resina, a cera, leva a fundição, os cilindros de latão quedaram no modelo. Depois aplica o material estético e só ao fim vai a ser a cementação da infraestrutura a los cilindros com panávia. Aí o cimento vai ser essa união, pero a prótese sigue atornilhada. Este cilindro, como a cementação foi hecha em los mismos, vai garantizar a adaptação perfeita da prótese e a adaptação passiva. Então, mirem, o latão, põe o calcinable, com um tornilho de laboratório próprio, vai unir os dois. Agora, tiene os dientes em almatriz, confere a necessidade de ajustes em los dientes, prepara para a retenção do acrílico. Com acrílico, hace a base e com cera vai obtendo o formato de la barra. Depois, costumamos utilizar um sprue para cada diente, para que garantize a retenção, e depois os sprues mais amplos para inclusão. É uma inclusão de peça única. Mirem, em la remoção, os cilindros de latão quedaram em el modelo e só os calcinables estão em el encerado. Se hace a inclusão e é o processo necessário para a fundição. Fundição do metal. Aqui trabalhando em uma centrífuga normal, se pode ser por indução também. Aí a barra obtenida se limpa com esferas de vidro. Agora, se põe os cilindros de latão, se leva ao modelo e se confere se está tudo bem. É possível fazer ajustes internos, se necessário. Então, em este ponto, o cilindro que está cá é de latão. O técnico prepara, envolvendo os dientes, a barra, e prepara a inclusão para processar a prótese. Assim, vai ser a acrilização dela mesma. Em la apertura, passa opaco em toda a barra, e agora leva o acrílico. Hace o ciclo de polimerização necessário e assim obtém a prótese. Mire a apertura para os tornillos e mirem que os cilindros não estão. Aunque cilindros de latão, se hace a adaptação, os ajustes necessários em la articuladora e o polido. Notem que, hasta agora, os cilindros de titânio não estão em el processo. Só agora, utilizando proteção em los dedos, o técnico põe os cilindros de titânio, não se pode tocar los mesmo com as mãos, para que não contaminem. Mirem que estes já estão ásperos. Se hace a aplicação do primer, passa-se vaselina ao redor e agora se hace a cementação com panávia. Panávia ao redor de los cilindros e em la infraestrutura, e o que se está fazendo é a cementação que mostramos. Remoção de los excessos, oxguard,
o gel para garantizar a polimerização. E agora ustedes miram os cilindros já em la barra. Assim tendremos uma prótese sempre muito passiva, porque os errores de la fundição foram removidos em el processo de laboratório. Agora, vamos à la boca, vamos remover as capas de proteção de los mini pilares. Esta prótese está hecha em el mesmo dia da cirurgia. Então, tornillo e miramos os demais pontos. É necessário que você tenha a adaptação perfeita solo com um tornillo ao centro. Se está bem, se põe os dois mais distales e os de las posições 2 e 4. Se observa se os cilindros estão bem, pacíficos. Se está todo bem, utilizando o torquímetro, vamos aplicar 10 newtons centímetro em cada tornillo, sempre em la mesma ordem. Mais anterior, 2 distales e depois posição 4 e 2. Sempre em esta ordem. Agora, vamos pedir ao paciente que cierre os dentes e se trabalhamos bem, vamos ter quase nada de ajuste para fazer em este ponto. Mirem que em esta técnica, vamos querer que tenha pontos efetivos com o carbono em los posteriores e correndo livre em los anteriores. E desoclusão solo por los anteriores. Esta é a técnica que utilizamos. Hacemos o ajuste. E concluímos, então, a entrega da prótese. Bem, em esta técnica que les mostrei de la adaptação passiva, lo que hemos obtenido é uma prótese muito simples, uma técnica muito aceitável e de muita segurança. Agora, eu me pongo à la disposição para vocês. Se têm alguma pergunta, les agradeço muito por la atenção e coloco aqui também meu correio, porque depois esta tela não estará mais ao momento das perguntas. Então, se desejam me enviar um correio, eu estarei à la disposição. Se vocês desejam também que eu les envie os artigos que les mostrei de Ilapel, podem pedir por este correio que eu terei um prazer imenso em enviar-lhes os estudos que conduzimos. Agora, em este último mês, ocorreu em Ilapel também uma defesa de dissertação de uma aluna que se chama Francine Able, que estudou nossas próteses instaladas em Ilapel em relação à estabilidade de la cementação de los cilindros ao largo del tempo. E observou uma margem muito pequena de necessidade de novas cimentações, que pode ser uma dúvida, né? O quanto esta cimentação vai resistir às cargas da prótese. Então, agora já teremos um estudo também para mostrar-lhes. Eu não pus este estudo acá, porque não está publicado, só mesmo em el site de Ilapel. Se vocês entram em el site de Ilapel, www.ilapel.com.br, vocês põem o nome Francine Able e podem já acessar a dissertação, que já está aprovada. Está bem? Demais, então, só me resta agradecer-lhes. Estamos um pouco mais temprano do que o planeado, então, a mim me parece que já podemos abrir para as perguntas. Correto?